aí, galera. Tô aqui com a... Vamos de novo, deixa eu rolando. Tá. Pode? Pode? O quê? Eu posso fazer? O quê? Conversar. Pode. Então vamos lá. Não, é que você fez assim antes. Ah, tá, não. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui mais uma vez e hoje estou com a doutora Tatiana da Cunha. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa noite. Boa noite. É o seguinte... Brasil, Estados Unidos, a gente tá cansado de falar, mas o povo não quer entender, então a doutora Tatiana vai explicar. Não, até rimou, né? O meu, é que aqui a gente tem energia, que essa mulher vem aqui, fala, e a gente fica tudo doido com as histórias. A única coisa ruim das histórias é que as histórias não têm nome, os personagens que ela não dá nome, mas é muitas histórias que a gente ouve que a gente nem imagina que acontece na comunidade brasileira. E uma das coisas que a gente vê muito é... Verdade, isso é verdade. Não se precisa de um advogado para fazer migração, para fazer divórcio, para fazer quase nada. Você pode até se representar na corte em muitos casos, né? Não é verdade? É. Só que aí o que acontece? As pessoas que são muito inteligentes vão falar, eu sou muito inteligente. Só que eu sou inteligente o suficiente para saber que eu preciso de um profissional, porque eu tô velho. Mas tem muitas pessoas cabeça de ovo que falam, não precisa de advogado. É a mesma coisa para vender uma casa, você precisa de um corretor? Não, você pode vender a tua casa. Não é? Mas quando você tem um profissional que vai te ajudar, tudo muda. Então, doutora Tatiana, explica mais ou menos qual que é a diferença, porque a gente vê muitas pessoas, estamos falando de divórcio, tá? De família. Então a gente vê muito na hora do divórcio, fazendo besteira, ou na hora de pagar pensão, faz acordo mal feito. E muitas, não é nem para legal, é pessoas que querem ajudar, umas que dizem... com boas intenções, vamos acreditar nas pessoas. Você ter boa intenção, tá legal, mas você tá ajudando a pessoa a se prejudicar. É isso que a gente vê que tá acontecendo, não é? É, eu tenho visto muitas pessoas falarem assim, divórcio, eu não preciso de um advogado. Realmente, aliás, nós temos, nesse país, nós não precisamos de advogado para nada. Qualquer um pode se representar perante a imigração, nós não precisamos de advogados para fazer National Interest Waivers, para fazer nenhum tipo de visto, extenso, nada. Todo mundo pode fazer. Uhum. Assim como a pessoa pode, sim, fazer qualquer tipo de caso civil, ela pode se representar, caso de divórcio, caso de child support, disputa de guarda de criança, tudo isso pode ser feito sem a representação de um advogado. No Brasil, as pessoas me perguntam, muitos brasileiros, eu não sou obrigado, lá no Brasil, não é obrigado que nem aqui ter um advogado? Não é obrigado. Porém, isso faz muita diferença, ao menos consultar um advogado antes de entrar nessa questão de ir na corte. Eu vejo as pessoas em grupos, principalmente, muitas pessoas falando em grupos, não precisa de advogado para fazer divórcio, vai na corte e preenche os formulários. Realmente, inclusive está no site de qualquer corte, qualquer condado tem os formulários. O nono circuito aqui, Orange County, nós temos os formulários, os packages que a pessoa vai lá, os pacotes, né? Vai lá e compra todas as petições, ela assina, a outra parte assina, todos os documentos, eles vão lá e entregam na corte. Muitas vezes são chamados para uma audiência final só para ir na frente do juiz, dizer, os dois estão de acordo, tá tudo certo, o juiz homologa esse divórcio. Mas muitas vezes, esses formulários primeiro que os formulários são limitados, né? Eles não podem, a gente não pode fazer acordos específicos através de formulário. Isso é uma outra questão, até posso falar depois, mas assim, às vezes antes de fazer esse divórcio, de ir na corte, comprar esses formulários e preencher, e realmente que eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é poder pagar um advogado, poder pagar pela representação, a pessoa pode fazer uma consulta. E às vezes uma pessoa pode se representar depois de ter feito uma consulta com um advogado e ela tem muitas chances, as chances dela se dar melhor nesse divórcio são muito maiores, porque ela vai estar informada. E deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidinho. A doutora Tatiana não tá aqui chorando e nem querendo que as pessoas vem aqui fazer consulta comigo, que eu não quero que ninguém... Pelo contrário, o número de pessoas que fazem coisa errada e depois procura ela pra consertar, é por isso que nós estamos falando disso hoje. Porque a gente estava conversando lá fora, falando, não, Tati, vamos conversar sobre isso. Porque você não quer contratar um advogado, ao menos pagar uma consulta, que é muito barato, comparando com o teu caso, é muito barato mesmo uma consulta com um advogado, porque você está usando o teu amigo, ou tua amiga, ou tradutor, a pessoa que fala que é representante na corte, o que seja, uma pessoa comum que não é advogado,
que não sabe detalhes, igual a migração. Tudo tem um jeitinho, eles fazem isso todos os dias. Aí vai sair muito mais caro quando você volta para a doutora Tatiana, falar, fiz isso, aí o que você não quis gastar vai ficar muito mais caro. Com certeza, porque existem outras formas de se trabalhar também que a gente pode ajudar o cliente sem estar representando o cliente perante a corte. Mas, por exemplo, semana passada eu atendi uma pessoa e essa pessoa, eles compraram esses formulários, foram na corte, o casal, e eles tiveram uma mediação. Nessa mediação, eles entraram num acordo. Uhum. E eles foram, depois desse acordo, como os dois estão sem representação, nenhum dos dois tem advogado, eles foram numa audiência na frente da juíza, e a juíza disse para eles, olha, vocês têm que fazer certas coisas, deu uma ordem, que aí ali falava a linguagem jurídica, para completar isso aqui. E ela foi fazer a consulta e disse para mim, você pode interpretar isso aqui que eu tenho que fazer para finalizar meu divórcio? Eu preciso te contratar para fazer o meu divórcio? E interpretar, não é traduzir. São coisas diferentes. Exatamente. E aí eu disse para ela, olha, você tem 3 coisinhas aqui para fazer. É o curso de paz... O que é curso de paz? Em todo divórcio que tem criança, os pais são requeridos a fazer um curso online. Tipo como ser pai? De como deve ser tratado o co-parenting, por exemplo, no divórcio, né? O co-parenting é como os dois devem tratar a criança como se comportar na educação daquela criança como pais divorciados. Por exemplo, mostrar para aquela criança que os pais se separaram, mas que o pai continua sendo pai daquela criança, a mãe continua sendo mãe daquela criança. Aliás, se o curso de divórcio, eu sei que tem muitas pessoas que mandam alguém fazer, tem gente que passa o curso, tenta fazer da forma mais rápida, não está prestando atenção. Se as pessoas levassem a sério toda a informação que tem nesse cursinho e aplicassem na sua vida diária, eu acho que as pessoas depois de um divórcio, ou até num caso de paternidade também tem que fazer cursos, acho que as pessoas iria fluir a situação melhor. Na prática, o que eu vejo é que as pessoas querem é só pegar o certificado ali. É um cursinho que eu acho que passa 4 a 5 horas na frente do computador e a pessoa vai fazendo, tem uma provinha. As pessoas não levam a sério, essa é a verdade. Não deve se discutir assunto de adulto, não se deve se discutir na frente de criança. O pai não deve perguntar para a criança sobre o que a mãe faz, quem é o namorado da mãe. O pai não deve mandar recados para a mãe através da criança. Regras, né? Então todos têm que fazer. Então, nesse caso que eu estava te falando, tinham poucas coisas a serem feitas. E aí ela disse para mim, e tá aqui o meu acordo que eu fiz na mediação. E quando a gente olhou o acordo da mediação, eles já tinham concordado com tudo e, inclusive, eles fizeram não tem pagamento de pensão alimentícia. E eu dei uma olhada e disse para ela, mas vem cá, o teu marido ganha X e tu ganha 10 vezes menos que o teu marido e vocês estão dividindo o tempo igualmente do teu filho. E como assim não tem child support? Ela falou, mas aquele moço lá não disse que tinha que deixar... O moço não tem que dizer. O moço não tem que dizer. Que é o mediador. É um mediador. É uma pessoa neutra que está ali para facilitar um acordo, onde a mediação, nos casos que os juízes mandam para mediação. E assim, eles fizeram um acordo e ela falou assim para mim, mas eu falei para ele lá na hora que a responsabilidade quando eu estou com meu filho é minha e a responsabilidade quando meu filho está com meu marido é do meu marido, então ninguém vai pagar nada para ninguém. Eu falei, pois é, mas a lei da Flórida, o Child Support, que é a pensão da criança, é irrenunciável, é para a criança, não é para você, não cabe você aceitar ou não aceitar, e essa pensão é determinada de acordo com a renda do pai, somada com a renda da mãe e o número de noites que cada um fica com essa criança. Então, nesse seu caso, onde existe uma disparidade de renda muito grande, mesmo que vocês dividam o filho uma semana com cada um, iria ter um cálculo de child support aqui. Eu mostrei para ela que dava um cálculo ali pela renda deles, acho que era de 400 e pouco. E lembrando, ele tá tirando da criança, não é tirando do pai e dá pra mãe. São direitos da criança. E ela falou, eu não sabia disso. Então, assim, se ela tivesse feito uma consulta antes, ela fez o caminho inverso. Ela tivesse feito uma consulta antes, não teria acontecido isso. E me fala sobre, agora rapidinho, que você falou aqui no começo, dá pra eu ajudar sem representar.
Como que é? Você vai me treinar? Vai treinar a pessoa. Assim, por exemplo, as pessoas que querem se representar, por exemplo, elas fazem elas estão mais ou menos num acordo de divórcio. E para você ir na corte fazer o divórcio através da corte se representando, claro que você pode fazer. Eu acredito que quem já estudou, um paralegal, uma coisa, sabe escrever as petições, o formato, etc. Mas o formulário limita muito. ChatGPT. Ele não... o formulário limita muito. Ele tem campos específicos ali que tem que ser preenchidos, tanto na parte do acordo de divórcio, quanto em caso de criança, quando tem parenting plan. Assim, tem um pedaço de meia página, vamos falar, por exemplo, de parenting plan ali para dizer como é que vai dividir a criança. Então, assim... Nem cabe ali. Então, às vezes, tem pessoas que me contratam para fazer todos esses papéis. Eu faço também acordos de divórcio, onde as pessoas têm um acordo que as pessoas não querem usar os formulários. E é onde a gente escreve todas as petições. E tem pessoas que elas querem fazer um acordo que seja bem específico. Eu quero pegar o meu filho, eu quero determinar... Virginianos da vida, eu quero específico. Eu quero determinar todos os feriados, eu quero determinar exatamente os dias do... Que é melhor assim, não é? Exatamente, fazer um acordo mais completo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que eles têm praticamente um acordo e ela me ligou, ela já tinha feito a consulta, ela já está pronta para entrar com o divórcio, ela tem um acordo com o marido, mas ela disse assim... Ele não quer, a única coisa que a gente está num impasse ele quer vender a casa daqui 2 anos. E tem como eu fazer isso? E ela aceita isso? Ela aceita, mas ela disse, como que a gente vai botar no acordo? Eu disse, colocando, escrevendo no acordo. Só que eu falei para ela, mas você já tem que pensar como isso vai ser feito daqui 2 anos, de forma mais específica. Como vocês vão vender? Qual vai ser o dia? Quem vai vender o corretor? Como vocês vão escolher um corretor? Quem vai botar o preço nessa casa? Né? Porque depois as pessoas assim... Não, um acordo. Vamos vender a casa e pronto. Mas elas esqueceram de colocar todos os detalhes que envolvem aquela transação e que depois, lá na frente, tudo aquilo, isso eu aprendi com uma juíza aqui. E outra coisa, pra vocês vai falar, mas é óbvio que vai ser com o corretor. Mas não é óbvio. Se não tiver escrito, cada um faz o que quer. Mas aí, exatamente, se não tiver escrito, vai ser com o corretor X, ou se não concordarmos com um corretor, a pessoa Y que vai escolher. Se não tiver isso, eles vão se matar brigando ali na hora, porque tem detalhes que a gente não vê. Então, isso é uma coisa que eu aprendi até com uma juíza que eu adoro aqui do Orange, que ela sempre diz, gente, os acordos, os final judgments, que eu vou em muito curso para advogado, tem que ser específicos. Onde, quando, como, a chance de dar problema depois é muito menor. Por exemplo, as pessoas colocam, vamos vender a casa. É lindo, mas eles não determinam, tá? E se a casa não for vendida em 3 meses? Baixa o preço, reavalio. Tem que estar tudo isso todos escrito. Os detalhes. Como vai ser dividido? Vão ter contas para pagar que vão ser pagas com os proceeds dessa venda? Então, tudo isso tem que ser determinado. Então, às vezes... Ir num advogado, até a pessoa que fala bem inglês, ela fez a consulta com o advogado, só na consulta que eu já te disse. Olha, ela não tinha nem pensado que ela tem esses detalhes. Com certeza. E ela pode fazer isso mesmo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que evitam até uma consulta e que elas poderiam sair disso informadas. Eu acho que o principal é passar a informação. A pessoa tem que ter informação e realmente tem muitas pessoas que realmente não podem pagar um advogado. E tem casos que uma pessoa com um pouquinho de... informação, ela consegue levar aquele caso adiante. E por falar em pagar advogado, uma coisa que eu aprendi com a doutora Tatiana que eu acho incrível é que o dinheiro são dos dois. Mesmo que você não tenha, se você estiver casado, o dinheiro do teu marido é seu. Mesmo que você não trabalha, que você só cuida, que eu não estou diminuindo, cuida apenas das crianças, que não tem um trabalho fora de casa, só o trabalho de casa, tu mete o cartão, pega o cartão do teu marido e paga o advogado. Porque o que ele estiver gastando no bar, no boteco, o que ele quiser fazer com o cartão, você vai pagar também enquanto você estiver casado. Então seja inteligente, meninas, principalmente mulheres. Se você está nessa situação que você não tem grana, porque meu marido é o único que trabalha, o dinheiro dele, metade é seu também, correto ou não? Correto. E olha só, agora fizesse eu lembrar de uma questão... Fizesse eu lembrar de uma questão bem importante que... Muitas mulheres, eu tenho visto isso, eu não estou aqui falando, isso acontece só com mulher. O que tem aparecido para mim, as pessoas que têm chegado a mim são mulheres que estão numa situação separadas,
né? Estamos separados de fato, mas ainda não nos divorciamos. Separado de corpos. De corpos, é. Esse marido saiu de casa, ele já tá, muitas vezes, com uma namorada, não estamos vivendo junto, mas ele está provendo. É como tu falasse, ela não trabalha, só ele que trabalha, e ele fica aí 6, 8 meses, 1 ano, às vezes até 1 ano e meio, bancando tudo. Mas quando aquela relação dele lá se torna séria e a outra lá tá pressionando, aí ele... Fecha a torneirinha. Corta tudo. De uma vez só. De uma vez só. E aí as pessoas não têm tempo para se planejar. E eu tive um caso bem interessante, até que eu tive mediação. É um caso dessa semana, que o marido... Isso é uma coisa bem importante, que a gente já falou muitas vezes aqui, que tudo aquilo que é adquirido desde o dia que eu casei até o dia que eu entrei com aquele divórcio é comum. É marital asset, né? Bens maritais e debt. Dívidas maritais. Então, se eu me separo e fico casada, separada de fato, por 1 ano, 1 ano e meio, tudo aquilo que ele adquirir, eu tenho direito. Mas o que eu tenho visto aqui nessas separações é a dívida. Porque o cara saiu da casa e aí ele começa a bancar uma outra casa, continua bancando ela, daqui a pouco ele tá totalmente estourado. Então, nos cartões de crédito. Esse caso que eu estou falando para vocês... Essa pessoa saiu de casa há mais de 6 meses. Ele ficou há mais de 6 meses. Então, assim, a dívida dele, do dia que ele saiu de casa até o dia que eu entrei com o divórcio, assim, foi uma dívida imensa que ele fez. E como que você sabe dessa dívida? Porque tem que ter o mandatory disclosure, né? É uma troca de documentos financeiros que tem em todos os divórcios. E é um mínimo de documentos que as partes têm que trocar. Então, por exemplo, você viu que no dia 1º de outubro tinha 1.000 de dívida, já no dia 1º de novembro tinha 10 mil, assim, mais ou menos. Exatamente, a gente tem toda essa troca de informação financeira, por exemplo... Que é obrigatório mostrar. Conta de banco é um bem, é um bem que você tem, é um bem. Então, por exemplo, eu preciso saber quanto que tinha naquela conta de banco na data que o divórcio entrou. Se tinha 20 mil na conta conjunta, 10 mil é de cada um. Se a pessoa que tem o controle da conta gastou, lá na hora ela vai ter que dar conta daqueles outros 10 mil. A mesma coisa com as dívidas. Então, assim, as dívidas a gente tem que apurar na data que a pessoa entrou com o divórcio. Normalmente, principalmente em casamentos curtos, dá pra gente apurar quanto a pessoa tinha na hora que entrou com o casamento e na hora que saiu. Então fica bem claro. Às vezes, quando o casamento é mais longo, a gente busca um tempo mais de informações financeiras, mas, por exemplo, nesse caso aí, que eu falei, quando ele saiu de casa, ele tinha 1x de dívida em cada cartão. Esse homem tem 7 cartões de crédito. E quando eu entrei com o divórcio, já tinham passado 6 meses, porque a minha cliente demorou para entrar com o divórcio e se planejar e tal, ele tinha já estourado quase todos esses cartões. Então agora, na hora de dividir as coisas, na hora de dividir a casa dela, que ela vai ter que vender a casa, vai pagar esse monte de dívida. E assim, claro que nesse caso a gente provavelmente vai entrar num litígio, porque eu vou ter que mostrar para o juiz, e neste caso eu acho que eu estou bem armada. Por quê? Porque esse cara saiu de casa, ele passou viajando com a sua atual namorada. Mas não é errado sair viajando. Bastante, gastou bastante. Toda essa dívida que ele fez foi viajando com essa nova namorada. Ele estourou cartões de crédito, que no dia que eu entrei, que ele saiu de casa, esses cartões estavam zerados. Eu vou ser a parte contrária agora. Eles estavam zerados. Mas olha só. Mas quem falou que quando eu me separar da minha mulher, eu não posso viajar mais? Pode viajar, mas às tuas custas. Não querer cobrar da tua mulher a dívida que tu vai fazer e comprar joias para uma outra mulher, que esse também comprou joias. Tem muita coisa que a gente descobriu que dá pra provar nesses 6 meses de joalheria. Pô, uma pessoa que gasta $3 mil numa joalheria comprou joia pra quem? Pra ele, pra mulher ou pra outra que ele tá agora. Ele já tava fora de casa, provavelmente foi pra outra. Então, assim... É brava a bichinha aqui, ó. A gente vê essas coisas e a gente tem que... Só que, assim, a cliente agora, a gente é que tem que provar que essa dívida não é dela, que não está relacionada com o casamento. Então isso dá muito mais trabalho. E as pessoas às vezes nem sabem. Ela ficou sabendo de tudo isso ontem, porque ela não queria que eu falasse antes do dia da mediação. Na hora da mediação que eu falei, quer saber agora tudo que ele fez. E ela não acreditou, ela também nem imaginava que tinha acontecido tudo isso. Por isso, vamos falar isso. Agora vamos lá. Eu conheço pelo menos 3 de cabeça que vivem colegas minhas, que eu sou amigo dos dois, tanto do marido quanto da mulher, que vivem nessa vida aí de estar sendo dona de casa
E não é nem que tá dizendo dona de casa, como fala, riquinha, não. Então é aquela vida simples, mas não tá trabalhando, não tá cuidando dos filhos, aquela coisa toda. O que elas devem fazer? Entrar já com o divórcio ou se preparar financeiramente? Ou meter o cartão também, que já viram uma palhaçada tudo isso? Olha só, o que ele for gastar... Não, mas o que ele for gastar... Porque de honorários advocatícios, ela vai poder gastar também. É o justo. Os dois têm que ter direito, mas poder gastar a mesma coisa. A briga tem que ser justa. Não, o que eu quero tem que ter uma igualdade. Para ela se planejar, tu quero dizer assim, levar essa vida é muito perigoso, o risco. Por exemplo, eu tô aqui de boa, ele tá me bancando, tô com meus filhos. Exatamente. Isso é perigoso. É perigoso e acontece bastante, porque o que acontece, o que eu tenho visto, é que nesse período que ela tá de boa, ele foi fazendo várias outras dívidas para poder bancar aquilo ali para ela, porque ela continua não trabalhando, e também para se bancar numa segunda casa, porque é provado, uma família que vive com 12, 14 mil é uma coisa. Se eu tiver que pegar essa família e fazer 2 casas de 6 mil, vai ser muito diferente. Então, concorda? Então, isso é o que acontece aqui, só que as pessoas não querem perder o seu padrão de vida e elas entram num desespero. E fazer o contrário também pros meus amigos homens que estão bancando a mulher. A mulher pode fazer a dívida também. Pode. E dar uma de louca. Pode. E falar, vou meter botox, vou ficar gostosona agora pro meu próximo, pra eu achar um rico. Então, é perigoso para ambas as partes. Perigoso para ambas as partes, exatamente. Que a gente tá sempre falando do cara, mas a mulher pode ser sacana exatamente. Também. Eu tive um caso assim. Exatamente, só que esse aí foi na separação. Ele já estava na separação, mas ele não estava no divórcio. E é o que ele disse, sua cliente fez uma cirurgia plástica, torrou o cartão numa cirurgia plástica. Falei, pois é, mas eles ainda estão casados. Eles ainda estavam casados. Então, assim, ele não tinha nem saído de casa. Mas aí eu vou provar, daí dá pra provar também. Dá pra provar também, mas nesse caso já era mais difícil, porque ele não tinha nem saído de casa, eles estavam vivendo juntos. Esse já estava fora, e aí já era uma outra amante, entendeu? Já era diferente, dá pra ver que é tudo duplo, não é a mulher dele. Então a melhor coisa, na separação é um saco, sempre uma pessoa tá mais machucada do que a outra. Com certeza. Né? Por mais que falam, não, foi acordo mutual em português? Mútuo. Foi acordo mútuo, sempre um está sofrendo mais do que um, queria mais do que o outro, né? Então a melhor coisa é sempre que você foca sempre para fazer um acordo, para não ter briga, é mais prático, entre aspas, mais barato, né? Se faz um acordo. Com certeza. Me conta uma história. Bom, porque eu gosto. Ela chega falando que não é uma tragédia, vocês não fazem ideia. Essa doutora fala e ela fala com paixão, assim, ó, que ela quer estrangular. Quanto mais. Hoje, na nossa comunidade, vamos falar da comunidade brasileira, que você tem muitos clientes brasileiros, tem muitos clientes. Eu não pego esse cliente porque não, tem muitos clientes brasileiros aqui que a gente nem imagina, né? Que acontece todos os dias dentro das casas das pessoas que a gente conhece. É bem assim, triste que acontece. Eu não sei, ela não me fala que não pode falar, mas eu tenho muitos clientes. O que você vê hoje na comunidade brasileira? O que você precisa alertar em relação a advogados, em relação a família, divórcio, separação, pensão, tanto pensão para a mulher ou para o homem, como chama pensão para a pessoa? Alimônia. Em português. Pensão alimentícia para o cônjuge. Isso aí. Pensão alimentícia para o cônjuge, ou para os filhos, ou separação de bens, que é muito complexo, né? O que você vê que acontece muito, que os brasileiros pecam, que deviam ser um pouco mais prático, ou mais sábios, mais inteligentes? Eu acho que vão muito na conversa do grupo. De grupos. De grupo de WhatsApp. De grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, que ajuda muito, que é muito interessante, mas cada caso é um caso. Os fatos, às vezes, mudam muito de um caso para o outro, de juiz para o outro. Às vezes um não entende uma coisa, um foi com um juiz, outro foi com outro juiz. E as pessoas não pegam a informação, é isso que eu digo, correta. Elas querem, primeiro elas vão lá e fazem, e depois depois tentam consertar. Por exemplo, eu já vi muito caso de child support calculado totalmente errado. A pensão alimentícia. Child support é a pensão alimentícia para a criança. Foi feito de forma errada. O cálculo é baseado no número de overnights. Isso aí é direto que acontece. Número de dias que ficam com... no número de noites que o pai ou a mãe ficam com a criança, desculpa. Então,
coisas básicas que a pessoa podia... Olha, eu preparei o meu divórcio. Dá pra revisar? Pode fazer isso? Pode fazer isso. A pessoa pode. Dá pra só revisar pra ver se tá tudo certo? Cara, a pessoa tem coragem de preparar o próprio divórcio? Tem. Isso que eu digo com os formulários. Mas às vezes a pessoa quer um acordo mais específico, mais elaborado, de forma escrita melhor, entender. E outra coisa, o que eu vejo que as pessoas fazem muito aqui, eles não sabem o que estão assinando, assinam e depois dizem, eu não sabia o que eu estava assinando. Mas isso não é uma desculpa. Entende? Foi isso que a pessoa me disse outro dia. Eu fiz esse acordo na mediação, mas eu achei que o moço que tinha determinado isso era o moço ou o mediador. Ela não sabia nem que... Então, assim, às vezes as pessoas vão até na mediação ou vão na corte, eles não levam nenhum intérprete. Na mediação, ela tinha que ter levado um intérprete. E as pessoas acham que entendem tudo em espanhol, é mais fácil, não é a mesma coisa. Mas eu acho assim, as pessoas têm que se orientar. Elas não podem pagar um advogado, beleza, mas elas têm que se orientar até para poder fazer com a Paralegal e dizer, não, eu não quero fazer assim. Me disseram que eu tenho que fazer desse jeito. Mas pera um pouquinho, doutora, não pode pagar um advogado também que faz, gente? Até que nos Estados Unidos a gente faz uma faxina, a gente já faz no dia 200, 250 dólares por dia. O advogado não é tão caro, uma semana de trabalho você paga e sobra o advogado. Vamos ser bem... E você vai mexer com paraliga, tem paraligas que são melhores que advogado, verdade, tem paraligas top. Sabem, Agora, não é a maioria, e principalmente que fala português. Quem detona falando português é a doutora Tatiana da Cunha, aqui em Central Flórida, brasileira. Tem outras boas também, mas que eu puxo sacar que eu sou fã. Não, e outra coisa, a pessoa, a paralegal muitas vezes pode fazer uma motion, mas como a pessoa vai argumentar lá na frente... E... A paralegal não pode representar. Não pode representar. E outra coisa, uma das coisas agora tu falasse, que as pessoas pecam demais, principalmente, tem juízes que eu vejo aqui, com duas pessoas que se representam, que dizem, teve uma pessoa que me consultou esses dias, ninguém aqui nesse caso pode, porque os dois sem representação, então eles vão lá e escrevem o que quiser, estão armando o maior barraco. Vocês têm que ir para um Parent Coordinator, que é um profissional que coordena os pais, isso é um profissional que existe também, e eles têm que... A juíza determinou que eles fizessem 12 sessões, uma vez por semana. Nossa. De 1 hora, os dois com essa pessoa, e nenhum pode fazer nenhuma motion na corte dela, mais na vara dela de família lá, enquanto não terminar esse curso. Isso aí te custa muito mais 12... Mesmo que é 1 hora, sair do trabalho, ir até lá, você perde 2, 3 horas por dia. Online, mas de tanto online? Que eles... esse era online, de tanto que eles fizeram e vão fazendo coisas. Porque, por exemplo, assim, uma coisa que não entra na cabeça do brasileiro. O brasileiro pega, por exemplo, uma petição. Ele vai lá e escreve para o juiz de família aqui uma petição, bota um monte de screenshots e acha que o juiz vai olhar... vai ler e vai dizer, ai, que lindo, vou dar um despacho aqui, vou te dar o que tu quer. Não é assim que funciona nos Estados Unidos. Toda vez que eu quero fazer uma moção, eu quero fazer um pedido para o juiz, que eu quero usar alguma coisa para ser admitido em evidência, para o juiz olhar aqueles screenshots vão ser olhados na audiência, se forem... Prints, Se eles forem admitidos em evidência, depois de passarem por uma série de regrinhas que precisam passar de testezinhos para ser admitido. Tem que ser relevante, a pessoa tem que mostrar a origem. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e entregar fulano de tal, na petição está doente, está aqui o atestado do médico. O juiz não vai olhar aquele atestado do médico, mesmo que ele leve numa audiência, porque aquele atestado do médico, o médico precisa ir lá testemunhar para dizer que aquele documento é verdadeiro, que se chama autenticar um documento. Então aqui nós temos procedimentos totalmente diferentes e as pessoas não sabem isso. Para mim é muito difícil, eu confesso, como profissional, eu fazer esse jogo, porque eu sei, com uma pessoa que não está representada aí do teu outro lado. Então assim... Tu vai sentar, vir com todos os seus prints, e aí eu vou, objection, não vai valer nada, o juiz vai... Ou porque às vezes a pessoa não me entregou antes, tem um prazo para entregar antes. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com uma pessoa que não está representada, porque eu acho que não é um fair game. Não é justo. Tem essas questões da evidência, de como apresentar os documentos, de como apresentar o testemunho. É a questão, por exemplo...
doutor, eu vou lá e vou contar pro juiz, meu filho falou isso. Isso é hearsay, eu não posso contar para um juiz o que o teu filho disse, porque o teu filho não está ali para testemunhar, e a corte da Flórida não vai deixar o teu filho testemunhar. É muito improvável que vá. Você tem que fazer um pedido especial, pedir, não é uma coisa simples. Justificar, não é uma coisa simples, ou você tem que tentar apontar um profissional. Tem várias formas de... Às vezes as pessoas me contam história, não é nem de um advogado que ela precisa. Ela precisa, se ela é uma pessoa que fala bem inglês, tem algum entendimento, tá bem orientada e ela não tem dinheiro, é o que eu digo, eu disse isso para uma cliente hoje, o teu melhor investimento agora, nesse momento, é uma guardian ad litem, que é um profissional que normalmente são advogados treinados, que eles vão entrar no caso para agir no melhor interesse daquela criança. Então eles vão fazer uma investigação no pai. É pago isso? É pago. É uma investigação na casa do pai, uma investigação na casa da mãe, para fazer uma recomendação. Cara, tu não quer investigação na tua casa. Não, mas o que é o bom disso? As duas partes concordam que não vai ter o hearsay, que o hearsay é waived, é liberado. Como é que eu poderia falar em português? Então, assim, quando eu boto um profissional desses num caso... Ele decide como juiz. Não, ele não decide como juiz, ele vai fazer uma recomendação pro juiz. Mas ele vai poder contar pro juiz. Falei com o fulaninho, com a criança, e a criança disse isso. Porque nós temos um acordo que para botar aquele profissional... A gente não pode argumentar. A gente não vai poder argumentar do hearsay. Então, assim, tem várias coisas, porque assim... Eu não preciso estar lá para fazer o argumento. A pessoa vai ter o juiz vai ter um repórter. Então, às vezes, a pessoa não tem dinheiro, mas ela sabe, se eu contratar esse profissional aqui, esse profissional que vai me ajudar, claro, porque ela me contou. Ela me contou uma história. Ela me contou, Tatiana, lá na casa do pai tem drogas, o pai mora com vários roommates, homens, a minha filha tem 14 anos, eu não me sinto bem, a minha filha diz que tem muito cheiro de cigarro na casa, tem muito cheiro de... Então, assim, baseado nesse fato... Eu posso só argumentar, mas uma guardian ad litem pode fazer o repórter e vai dizer para o juiz tudo isso. Então, às vezes, ela não vai precisar do advogado porque o repórter está pronto. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser usadas que as pessoas, às vezes, precisam se informar. Saber, numa corte de família, tudo que pode ser usado. Eu moro aqui há 26 anos, falo inglês muito bem. Cara, se eu tivesse... Só de ouvir isso, já prefiro contratar alguém que sabe o que tá fazendo do que eu querer me meter. E esse negócio de você escrever um monte de... As pessoas gostam muito de chamar o DCF. Vou ferrar com ele e chamar o DCF. Não é o DCF, principalmente quando vê que as pessoas... Muitas vezes... O DCF é o Departamento de Children and Families aqui da Flórida. Tinha um pé naquele lugar, não é? Eu digo assim que eles não... Em divórcio, o que acontece é o seguinte, eu até tenho uma amiga minha que trabalha no DCF, uma ótima profissional, e ela já me falou muita coisa, né? Faz tempo até que eu não converso com ela sobre isso, mas de que as pessoas gostam de usar isso do DCF. O DCF, às vezes os profissionais, às vezes eles até erram, mas às vezes... Muitas vezes eles se dão conta, ela está fazendo isso, ele está fazendo isso para pegar informação para brigar na corte de família. Então, realmente não é um caso de negligência, isso aquele pai ou aquela mãe está querendo criar um caso contra ele. Então, assim, às vezes o DCF não vai te ajudar como um guardian ad litem pode te ajudar, mas são profissionais que também, que nem advogado, cobram um retainer agreement, cobram por hora. Tudo cobra aqui, nada é de graça. E bem rapidinho sobre o que a Tatiana falou. Fala, Tati, pode falar. Não, já aproveita a tua linha de pensamento. Por exemplo, um court reporter é uma pessoa que vai lá na corte, que a gente tem que contratar essa pessoa. No Brasil é tudo diferente. A gente tem o escrivão, tem a pessoa que vai lá, o que digita, que está cuidando da audiência. Aqui é tudo separado. Se eu quero levar, eu tenho uma regra minha, que eu falo para todos os clientes. Eu não quero ir na corte, numa audiência, sem ter um court reporter. Não tem um escrivão. O que digita tudo lá. Por quê? Porque, primeiro de tudo, eu acho que o comportamento do juiz é outro. Porque ele sabe aquilo lá. Eu não tenho como apelar para uma corte superior para nada aqui se eu não tiver por escrito. O transcript. Entende? Então, assim, o cara sabe, essa minha decisão aqui pode ser mudada. Eles têm. Eu acho assim. Só que às vezes o cliente não tem o dinheiro para pagar aquele profissional. Para ir num hearing de 1 hora, custa mais ou menos $150. Se eu quiser o transcript de tudo que foi falado lá.
é mais um X de dinheiro. Se a pessoa vai ficar o dia inteiro no trial lá comigo, é um preço das horas, mais o transcript. E são todos profissionais à parte. Todos profissionais à parte que são representados, e tudo isso acrescenta custo. Mas o que eu ia dizer, por exemplo, assim, a pessoa, às vezes, se ela tem um guardian ad litem, ela sabe que ela tá com um corpo, ela vai com isso, às vezes ela até não precisa, pode se representar lá, mas ela tem que ver quais os profissionais que vão ajudá-la mais. E o advogado, obviamente, vai ajudar, o advogado entra nessa parte de fazer as perguntas, entende? Tanto até para o guardian ad litem, para outra parte, para você que é o meu cliente, eu vou te questionar. As pessoas têm uma ideia que elas vão chegar na corte aqui e contar a história para o juiz. Você vai contar a história para mim, como uma conversa, como a gente está conversando aqui. Eu vou te fazer perguntas. Paulo, desde quando você é casado? Paulo, me conta como é que está sendo agora o schedule que você está fazendo com seus filhos desde que você entrou com esse divórcio? Então, assim, você vai contar para mim a história, e assim que o juiz está ouvindo, não é olhar para o juiz e contar a história para o juiz, é diferente. Então, é aí que entra o advogado, que é onde a gente entra nessa parte do trial, do litigation. A gente tem que estar preparado para poder fazer as perguntas e prestar muita atenção quando o outro advogado está fazendo pergunta para o meu cliente para ver onde ele está querendo botar a palavra na boca do meu cliente. Então, é uma questão que a gente tem que estar sempre atento. Agora me fala, como que qualquer... Gente, desculpa, eu me considero muito inteligente, Tatiana. Eu sou muito inteligente. E eu não teria coragem de ir sozinho. É porque pra você é normal. Do jeito que você tá falando, tá lá, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Renatinho, tá aí atrás. Você teria coragem de ir sozinho, sem um profissional? Jamais, Renatinho falou, se você não ouviu. Então, agora eu entendo uma coisa. Vamos pra gente não esticar muito, mas é muito legal isso. Se você viver o que a doutora tá falando. Agora, nós estamos falando casos diferentes. Agora, se eu não tenho nada, não tenho filha, não tenho casa, vim aqui, me peguei com a menina, aluguei um apartamento lá no Metro Oeste, ou sei lá onde, Massachusetts, tem nada. Como fazer pra divorciar? Vai na corte. Sozinho? E faz o simplificado. Se não tem nada, vai na corte, faz o divórcio simplificado, que é um divórcio, eu acho que eu já até falei aqui, que as partes não precisam fazer, porque não tem filho menor, né? Pode ter filho maior já. Não tem filho, não tem bens, pode ter bens, mas desde que eles tenham um acordo, e esse acordo não precisa necessariamente nem ficar registrado na corte, lá, porque é recorde público, e não precisa colocar as informações financeiras, as financial affidavits, nesse divórcio simplificado. Só que, por exemplo, quando a pessoa vai lá sozinha, isso já até aconteceu, faz esse divórcio. Quando a pessoa faz, eu vejo que a pessoa pode fazer o divórcio simplificado, eu sempre dou essa opção para a pessoa. Eu faço também. Tem gente que quer me contratar porque não quer fazer. E me contrata para fazer. E é bem simples também. É bem simples também. E o que acontece? Esse divórcio, pela lei, está escrito no estatuto que ele pode ser feito, mas as duas partes têm que aparecer para um final hearing, para uma audiência final, que é rapidinha. E aí eu vou lá, quando eles fazem sozinhos, aqui, pelo menos aqui em Orange, eles entregam tudo e aí eles dizem assim, olha, você vai receber a notificação para ir nessa audiência. Então, para o pessoal que está para você, essa audiência para acontecer está demorando aí 8, 9 meses às vezes. Então eu já tive 2 casos aqui que a pessoa fez isso tudo sozinho e foi lá e me contratou só para mim poder entrar com o juiz. Mais rápido. Claro, porque para advogado, o advogado consegue a data da audiência. Aí consegue a data da audiência, ele me contratou só para conseguir a audiência e aí fomos na frente do juiz 5 minutos. 2 vezes eu já fiz isso, de pessoas que tinham feito divórcio simplificado. Mas quando elas estão pro C, elas ficam a menos... Pro C? Quando são pro C? A mineira falando, mas pro C? Não. Pra você... Pro C... Pro C? Pro C significa a pessoa que está se representando na corte. É verdade, não tinha me dado conta. É uma gaúcha mineirada. Então, quando as pessoas estão se representando, elas ficam à mercê da corte chamá-las para terminar esse divórcio. E quando elas têm um advogado, a gente vai lá, a gente tem um jeito de como entrar e marcar audiência com aquele juiz especificamente. Então, assim, até a pessoa pode conseguir fazer isso se ela ficar em cima do assistente. Mas, normalmente, quando os dois vão lá, entregam os formulários, eles esperam as datas de audiência. Não tem esse protocolo de poder ir lá, pegar, ver a audiência. E, às vezes, as pessoas querem uma coisa mais rápida e eu entro, né? Nosso próximo bate-papo aqui que você está falando, e eu já estou pensando, nós vamos fazer um bate-papo falando para pessoas que têm bens aqui e têm bens no Brasil. E filhos. Vamos complicar. Aí eu quero que você traga uma história
E aí eu explico o porquê de tudo. Tenho várias histórias. Tem várias histórias, né? Porque galera aqui em Orlando tem grana, a maioria tem muito de pobre também, mas muitos têm grana. E até os pobres aqui inclusive, que a gente pode bem abordar, uma das coisas que é importante, que aí vai contar bem, é a renda. Porque se o cara não tem renda nenhuma aqui, ele pode ter muito dinheiro no Brasil e a renda dele ser toda do Brasil, e o juiz não vai poder mandar a renda dele segurar para fazer calcular child support, etc. Pode, mas é o que eu estou dizendo, alcançar. Então, muitas vezes, nesses casos, é a melhor coisa se fazer um acordo. Porque o acordo tem que ser cumprido, do que fazer determinação de renda em real, entende? Para transferir para o dólar. Entendi, mas aí se o ferido for o homem, e a gente está sendo extremamente machista aqui, mas é porque a gente vive num mundo machista, e desculpa, não quero ser machista, mas se o ferido for o homem, e o homem for o cara da grana, acontece ele vai porque o ferido é o que quer ferrar o outro, na maioria das vezes. Mas é isso que eu estou dizendo. Aí a renda dele está lá no Brasil e ele diz, eu não tenho renda aqui, o juiz não tem como pegar isso lá, eu não posso mandar subpina para o empregador dele, eu não vou poder conseguir bloquear. Existem coisas de formas internacionais para se fazer, mas isso aí demoraria muitos anos, eu nem vou entrar nesse mesmo, mas não é o normal. Nesses casos, a gente pode falar bastante daqui de bens lá, bens aqui, eu já tive casos que tinham bens em 3 lugares. Quem foi embora? E o cara foi embora, né? Casado daqui exatamente, e lá. Exatamente. Tem. Então, assim, mas um juiz não tem jurisdição no Brasil. Eu até tive um caso, e assim como de lá, eles não têm jurisdição aqui. Eu tô com um caso agora de uma pessoa que me contratou em dezembro de 2022. Uau. Pensa, ela me contratou e estava desesperada para fazer o divórcio. Aí o marido tinha entrado com o divórcio, mas a gente tinha procurado e não tinha achado o divórcio. Agora eu já desvendei esse mistério. E aí foi ficando. Passou todo o ano de 2023. E aí em 2024 ela disse, não, agora eu quero fazer, vou dar a entrada e tal. Começou a providenciar. Só que ela já tá mais lá no Brasil, tava com o namorado lá no Brasil. Agora, acho que foi lá por abril ou maio de 2024, ela chegou pra mim e ela querendo... Aqui, tem a casa aqui que tá com ela, mas ela tá mais lá. Os filhos aqui. O marido entrou com o divórcio lá no Brasil. E ela foi citada lá no Brasil, servida. Então, se ela entrasse... Aí ela queria, agora vamos entrar com o divórcio aqui. Eu falei, não, agora não. Porque agora você já foi servida lá. E se ele arrumar um advogado aqui, ele derruba o divórcio daqui. Porque o divórcio vai continuar onde foi servido primeiro, citado primeiro. Enfim, se divorciaram, dividiram as coisas lá. Ela tá brigando pela pensão lá no Brasil. E agora tem a casa de Orlando aqui e o carro. E ela já tá... Aí ela veio pra mim agora de novo e disse, não, mas doutora, mas agora nós vamos entrar com o divórcio aqui por causa da casa, que é uma casa bem grande, que está no nome dos dois, o marido já tem outra casa e um bom carro também, de $100 mil aí. E aí ela disse, vamos entrar com o divórcio aqui. Eu digo, não posso entrar com o divórcio aqui, vocês já estão divorciados. Até se ela quisesse, se ela fosse por você, que isso aí eles fazem muito. Eu digo, eu não pego. Se ela estivesse se representando, ela ia lá na corte e dizia, eu quero fazer um divórcio contra esse homem, etc, etc. E como faz agora com essas coisas? Eles já são divorciados. Eles já são divorciados. Viraram sócio. Viraram sócios numa casa e no carro. Só que o que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer para ela uma ação civil de partition. Porque agora eles são sócios. E a gente vai pedir para vender a casa e dividir, vender o carro e dividir. Ou ele passa o título do carro para ela, se fosse o caso. Mas o que a gente vai pedir é o partition, para vender e dividir por 2. Porque eu não posso pegar um carro no meio e dividir por 2. Última pergunta, prometo para vocês. Eu sei que é longa por causa que eu fico doido, que eu gosto da doutora Tatiana, porque é inteligente, ela pega. Agora eu vou fazer um caso, rapidinho. Eu vou no Brasil, eu tenho muitos bens no Brasil. Só que minha mulher mora aqui. Eu vou lá e entro com divórcio. E aí como que vão citar ela? Eu falo, não sei onde minha mulher está. Faço ideia. Lá no Brasil? Eu tô lá no Brasil. Eu votei, e ela não tem documento. Ela tá ilegal aqui, a filha da mãe. E você vai se ferrar agora comigo. Olha só, mas assim, eu não sei como é que faz lá no Brasil, aí eu não posso te dizer. Se ele entrou com o divórcio lá no Brasil, e se ele, porque é a coisa mais fácil. Daqui pra lá, eu não faço, porque para fazer uma citação internacional eu tenho que fazer certos passos, etc. É a minha forma de trabalhar. Tem como fazer, etc. Eu acho muito mais complicado. Eu faço o divórcio quando a pessoa está no Brasil, se a pessoa vai aceitar o service, a citação. Por quê?
Porque é difícil eu citar lá no Brasil daqui. pensando. Mas de lá pra cá, o Brasil aceita a citação por WhatsApp. Então, assim... Nossa! Lá no Brasil, depois da pandemia... Mentira! Sim, por Pelo isso WhatsApp? Sim, por isso que eles conseguem servir meus clientes aqui e aí vai valer lá primeiro. Sim, e eu já tenho alguns casos assim. Pelo WhatsApp? Quem que manda a corte? O fórum no Brasil? Bota o mandado na mão do oficial de justiça e o oficial de justiça cumpre o mandado lá no Brasil. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, eu sei Até porque... facilitou a vida do cara, então. Eu sei por quê. Porque eu tenho alguns divórcios aqui que eu já consegui derrubar aqui porque a pessoa tinha sido citada lá no Brasil. Não é citada lá no Brasil, tinha sido citada do processo lá do Brasil primeiro. E aí é o que a lei da Flórida diz que onde vai continuar é quando no processo, quando tem dois processos competindo, quando tem duas jurisdições competindo pelo mesmo processo, pelo divórcio do fulano e da fulana, o divórcio que vai seguir é onde houve a citação primeiro. Então, se a citação primeiro ocorreu do processo do Brasil, que é mais fácil pelo WhatsApp, vai continuar lá. Aí derruba o processo aqui. Só que, e é isso. Só que eu acho difícil ele dizer, se ele quer realmente se divorciar, ele vai dizer que ela tá aqui, vai mandar citar por WhatsApp, se ela não aparecer lá, ela vai tomar revelia e ele vai se divorciar. E aí, realmente, eu não posso te dizer como é que vai ficar essa questão dos bens aí, porque eu não estou advogando no Brasil. Bem interessante. Então vocês já viram. Mas aqui eu te diria tudo o que aconteceria. Como é muito simples, você não precisa realmente de advogado. Vocês viram a simplicidade que as coisas. Não importa se tem bens, se tem filho, o que tem, você pode resolver tudo sozinho. Continua pegando as pessoas do grupo que tem uma ótima intenção para resolver a sua vida e vai ser feliz. Então, a ideia que a gente fez aqui é mostrar para vocês. E você viu, isso aqui não foi nada combinado. A gente tava conversando lá fora, comendo pizza, ela não quis comer pizza. Mas eu e o Renatinho comendo pizza, a gente tava batendo um papo ali fora. Pizza da Perfection, obrigado, maninho. Beijo, galera da Perfection também. Então, pensa muito bem. Sempre use um profissional para tudo que você for fazer na vida. Tem certas coisas que você não quer cortar caminho, porque pode prejudicar. Pra você ter uma ideia, bem rapidinho pra gente terminar o negócio que a doutora falou, que você escreve um monte de coisa, depois tem que ver o que pode e o que não pode. Eu e o Renatinho, nós abrimos uma empresa com mais 2 sócios, escrevemos um monte de coisa pro contrato social. Aí contratamos um advogado de negócios para ler, que deu risada do que a gente tá falando. Não, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa. Isso faz acordo. E aí já trouxe um outro mundo pra gente. Eu moro aqui há 26 anos, Renatinho tá 2, o outro tá 10 ou 8 e o outro tá uns 4. Todas pessoas inteligentes, que têm dinheiro, que têm conhecimento. Tivemos que contratar um advogado e o advogado deu risada das coisas que a gente escreveu e falou, isso aqui você pode usar aqui, isso aqui você pode usar aqui, isso aqui você pode usar ali. Então, é importante o advogado, senão não precisava de advogado. Simples, não existiria essa profissão se não fosse importante. E eu também tenho um colega que usou a doutora Tatiana da Cunha, falou, não, você vai lá e faz sozinho, é simples, faz isso, aquilo outro. Então a ideia aqui não é vender, é verdade. né? Então, a ideia aqui não é vender, e sim educar vocês, para que vocês tomem decisões inteligentes. E a decisão inteligente, quando você está doente, é você procurar um médico, não uma benzedeira. Você até vai na benzedeira depois que você for no médico, se essa é a tua fé. Entendeu? Mas procure sempre profissionais. E o advogado não é diferente do médico, que não é diferente do psicólogo, que são profissionais especializados para cada doença que a gente tem. Última pergunta. Prometo que é a última, que a Renatinha já tá lá atrás. Ó, última pergunta. A fofoca, mas sem fazer fofoca, uma fofoquinha, só pra apimentar, pra terminar legal. Que a gente coloca, Renatinho, coloca isso aqui logo no começo, Renatinho, pra dar o chamarisco do vídeo. Fofoca sem nome. Na comunidade brasileira, pelo que eu vi, o que você vê, a separação que tem é divórcio, é droga, é abuso, o que você vê mais? Ou é amantes, o que você vê mais? Não, eu acho que como todo mundo, diversas razões. Não tem uma coisa que se isso se destaca. Não é por ser a comunidade brasileira ou não ser a comunidade. Inclusive, até outro dia eu estava fazendo uma mediação com uma das mediadoras da corte, que é peruana, e ela falou, a minha cliente brasileira, o casal brasileiro, e ela falando como os brasileiros, como tem crescido o número de casos de brasileiros aqui em Orange County. Ela falou, nunca fiz tanta mediação de brasileiro como eu tenho feito nos últimos 2 anos. Mas ninguém ganha dos venezuelanos. Nem eu sabia que tem tanto venezuelano. Ela disse, mas os venezuelanos ganham dos brasileiros. Divorciando? Divorciando, de muito número de divórcios. Mas assim, em termos de razões, uma das razões que eu vejo, assim, que muitas pessoas que
pareciam que não iriam se separar e se separaram, são pessoas que não se deu, que eu poderia dizer assim, olha, eu acho que é uma razão, mas é a razão da imigração. Não se deu com o país e quer voltar e sente muita falta e o outro não, e são coisas que acontecem. Um teve que largar a profissão e sente falta. Eu acho que assim, aí acontece assim no imigrante, mas naquele que imigrou há pouco tempo, pode às vezes, se a família, eu acredito que se não é um casal bem unido, não tem um propósito em comum, acho que isso acontece muito a separação, mas fora isso, eu acho que são as razões normais, como não tem nenhuma razão assim, por ser brasileiro, aconteça mais, não. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez, você é maravilhosa, eu sou super fã. Não se esquece de seguir o Instagram da Tatiana da Cunha Ló. Isso, Tatiana da Cunha Ló. O Renatinho vai deixar tudo bonitinho. Está em todos os programas do Canal Perguntas, que ela é patrocinadora. E você viu que só o Canal Perguntas tem os melhores profissionais. E você pode confiar. E se você estiver passando por algum tipo de problema que você pensa em divorciar, até de você pensar... Deixa agora que tá falando, ela sou eu. Dá pra perceber, né? Que eu falo pra caramba. Mas não mais do que essa daqui, viu, gente? Nossa! Se você tá pensando em divorciar, se isso veio, eu já recomendo você que faça uma consulta para você entender como funciona. Porque é totalmente diferente do Brasil. Você pode assistir 1 milhão de vídeos, que você viu que ela fala. Ainda antes eu falei assim, doutora Tatiana, fala devagar, assim, tenta explicar. Não é? Porque é bem complicado. Então, pensou, faz uma consulta para você entender. Às vezes não vale a pena. Às vezes aquela pessoa é chata que está querendo. Às vezes é melhor engolir do que ir por tudo esse. Se não é um motivo, sabe, um motivo forte. Exatamente. Porque é complicado a coisa. E assim, em muitos casos, eu vou dizer, se for o caso de 2 brasileiros que casaram no Brasil, que não tem nada para dividir aqui, que não tem filhos pequenos, faz com um advogado lá no Brasil só, e faz lá no Brasil. Às vezes, dependendo do caso, é melhor resolver lá no Brasil mesmo, nem precisa fazer aqui. Então vamos terminar, senão nós vamos ficar aqui mais 2 horas falando com você. Deixa pra próxima, então não perca o mês que vem. A gente vai vir com o que nós falamos? Vamos falar do ciclo. Que eles vão complicar. Eu vou complicar, vou contar um caso bem difícil pra você. Tá. E você me dá a solução dele. Tá bom. Combinado. Beijo, valeu galera, obrigado. Tchau, tchau.